Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje, dia 28 de julho de 2022, Sebastian Vettel anunciou que está de saída da Fórmula 1. Ao final dessa temporada, quando termina o seu contrato com a Aston Martin, o alemão vai se aposentar da categoria. E é uma tristeza, porque Sebastian Vettel é um dos grandes nomes da Fórmula 1, principalmente nessa década. Eu tenho uma história de amor e ódio com o Sebastian Vettel, e a gente vai conversar muito sobre isso a partir de agora. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. O que você acha do Sebastian Vettel e como que você se sente com a aposentadoria do piloto alemão? Certo, galera, é o seguinte, Sebastian Vettel anunciou hoje, né, dia 28 de julho de 2022, que vai se aposentar da Fórmula 1. O alemão já não vem numa boa fase desde 2020, ainda na Ferrari, né? A Ferrari de 2020 teve muitos problemas, muito por causa do seu motor, né, de algumas mudanças que teve que fazer em seu motor, e desde então o Sebastian Vettel não é tão competitivo. Foi superado pelo Leclerc naquela temporada e aí se mudou para Aston Martin, acreditou no novo projeto da Aston Martin, que infelizmente não foi de tamanha grandeza quanto foi a Racing Point em 2020. Em 2021 a Aston não foi tão bem, foi a terceira pior equipe, se eu não estou enganado, a terceira ou quarta pior equipe. E esse ano é a segunda pior equipe, o segundo pior carro do grid, apenas à frente da Williams. E isso tudo, óbvio, motivou a decisão do Vettel, além, é claro, de tudo aquilo que ele citou no seu vídeo publicado no Instagram, de querer ver os seus filhos crescerem, de querer passar mais tempo com a família, de tudo aquilo que ele fala sobre a Fórmula 1 por fora, que ele não sente que não consegue mudar. Várias coisas motivaram a aposentadoria do Sebastian Vettel, mas esse vídeo aqui não é pra gente falar sobre a aposentadoria em si dele, é pra gente exaltar o que foi a carreira do piloto alemão. Né? O Sebastian Vettel ele já chega na Fórmula 1 mostrando que ele seria uma estrela futura. Ele estreia no GP dos Estados Unidos de 2007, substituindo um lesionado Robert Kubica. O Kubica ele tinha se lesionado, né, naquela batida horrorosa no GP do Canadá de 2007 e a BMW Sauber, né, na época a Sauber tinha a parceria com a BMW e era a BMW Sauber, hoje Alfa Romeo. Tinha o Sebastian Vettel como piloto de testes e ele entrou no lugar do Robert Kubica e foi muito bem, conquistou o 8º lugar no GP dos Estados Unidos de 2007. Naquela época, o 8º lugar conquistava um pontinho, então na sua corrida de estreia, Sebastian Vettel já pontuou. E aí, 2008, né, vale lembrar, o Sebastian Vettel já era nessa época um piloto da academia de pilotos da Red Bull, né? A Red Bull já investia no Sebastian Vettel, embora não o colocasse na Toro Rosso nem na Red Bull, que na época já existiam, colocou o alemão na BMW. E aí em 2008 ele ganha o seu lugar na Toro Rosso, que hoje é a AlphaTauri. E aí ele simplesmente vence com a Toro Rosso em Monza. Num fim de semana muito chuvoso, ele crava a pole position com a Toro Rosso e ele crava uma vitória com a Toro Rosso. Então isso já era espetacular. Não era como Lewis Hamilton, que na sua primeira temporada já venceu uma corrida, mas Hamilton com a McLaren, o Vettel com a Toro Rosso. E aí a gente chega em 2009, né? O Vettel fez uma excelente temporada, uma baita temporada com a Toro Rosso, e ele é promovido para a Red Bull Racing, a principal. Em 2009 ele começa o ano um pouco para trás, muito por conta daquela história do difusor duplo da Brown GP, que depois a Red Bull conseguiu atualizar no seu carro, e da metade para frente do campeonato o Sebastian Vettel acabou mostrando também todo o seu talento com um carro que podia lhe acompanhar, né? E aí ele acaba, se eu não me engano, sendo vice-campeão do mundo, ainda chegando no campeonato mundial à frente do Rubinho, mas não conseguiu bater o Jenson Button, que conseguiu muita vantagem naquele ano. E aí a gente entra na
dominância da Red Bull, né? E na dominância de Sebastian Vettel. 2010, 2011, 2012 e 2013 não teve para ninguém. Claro que 2010 e 2013 ou 2012, eu acho que 2012, 2010 e 2012, Sebastian Vettel passou apertos, né? Principalmente com Fernando Alonso e a Ferrari, né? Então a gente teve esses 4 anos de domínio do Vettel. É claro que muitas dessas temporadas apertadas, em 2012, é claro, eu posso estar errado, tá? Eu posso estar confundindo 2012 com 2013, mas essa segunda temporada que ele vence o título mais apertado, se eu não me engano, ele vence aqui no Brasil, inclusive, com uma corrida fantástica de recuperação, onde ele, por vários momentos da prova, foi o último colocado e acabou ainda conseguindo fazer os pontos necessários para garantir o título. O Sebastian Vettel não teve um carro tão confiável assim, um carro que precisou, como a gente citou, chegar à última prova como para conseguir o título, né? Mas tudo isso mostra o que era o Vettel, mostra o talento e a vontade de vencer do que era o Vettel. E aí a gente passa para uma temporada de mudanças, né, da Fórmula 1, que foi a temporada de 2014, a mudança para o motor híbrido, a mudança do regulamento técnico. Então Sebastian Vettel teve uma temporada muito baixa na Red Bull, né? E aí acabou precisando. Viu também, é claro, vale a gente citar isso, viu o crescimento do companheiro de equipe dele, o Daniel Ricciardo. O Vettel, durante todo esse tempo na RBR, ele teve como companheiro de equipe o Mark Webber. E o Mark Webber, ele, é claro, era um excelente piloto, mas ele tinha a noção de que o primeiro piloto era o Sebastian Vettel. Com o Daniel Ricciardo, um jovem, como já foi o próprio Vettel, querendo vencer, querendo brigar, querendo batalhar, o Vettel naquela temporada também se viu um pouco ofuscado. E aí ele decide fazer um movimento ousado na sua carreira, sair da Red Bull e ir para a Ferrari e ir tentar assumir o legado do seu maior ídolo, que era o Michael Schumacher. Na Ferrari ele começa bem, não ganha mais o Mundial, mas isso por conta do período extremamente dominante da Mercedes e principalmente do Lewis Hamilton. E aí o Vettel ele tem períodos de brilho com a Ferrari, né? Ele não vence tanto quanto ele gostaria, ele não vence um campeonato mundial e vem 2018 no GP da Alemanha, uma prova que ele liderava e ele perde o controle do carro e bate. Entrega basicamente o Mundial de 2018 na mão do Lewis Hamilton. E aí, a partir daí, parece que o Vettel se perdeu um pouco, né? 2019 não foi tão bem, embora o motor Ferrari conseguisse empurrar bem o carro. Ele venceu, se eu não me engano, em Singapura. É a última vitória do Vettel na Fórmula 1. E é ofuscado pelo Leclerc. Então, em 2019, ele tem todo esse problema, inclusive uma possível briga, né, uma desavença com o Monegasco aqui no GP do Brasil. E aí a gente passa para 2020 com todos aqueles problemas do carro, 2021 e 2022, mesma coisa. Nesses últimos anos, inclusive, o Vettel fazendo mais fora das pistas do que dentro das pistas, né? Promovendo mudanças na Fórmula 1, né? Botando a cara a tapa, falando que a Fórmula 1 precisa mudar, precisa parar de poluir tanto o planeta, botando os direitos LGBTQIA+, em pauta, principalmente em países que são um pouco mais restritos com isso, como os países árabes e a Hungria, que inclusive é a pista desse final de semana. O Vettel, ele mostrou ao mundo um outro lado que a gente não conhecia dele. E aí entra toda a história de amor e ódio que eu citei no começo do vídeo, que eu tenho com o Sebastian Vettel. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 2006. Tá? O meu primeiro GP assistido foi o GP Brasil de 2006. Aposentadoria do Schumacher, vitória do Felipe Massa. Desde então, eu continuei assistindo a Fórmula 1, eu e meu pai. Assistimos 2007, 2008 com
corrida de Interlagos que quebrou o coração de muitos, 2009, 2010, 2011 já estava um pouco chato, 2012, 2013... Com a dominância do Vettel, foi ficando chato de assistir. Do mesmo jeito que eu torci contra o Hamilton, não por ser o Hamilton, tá? Mas por conta do período dominante. Do mesmo jeito que eu torci contra o Hamilton ano passado para que acabasse essa hegemonia da Mercedes e do próprio piloto britânico, eu cheguei a torcer contra o Vettel. Eu não gostava do Vettel. Não porque ele é fraco, como eu não gosto do próprio Stroll, do Latifi, do Mazepin, mas eu não gostava do Vettel porque ele era muito bom. E o carro dele era muito bom. Ele teve um período tão dominante que ficou chato de assistir a Fórmula 1. Eu acho que 2011 ou 2013, ele ganhou basicamente todas as corridas, até o meio do ano. Então, eu acordava cedo para assistir a corrida e eu falava, pra quê? O Vettel vai ganhar mesmo? Do mesmo jeito que de 2014 a 2018, 2019, eu olhava para as corridas e eu falava, por quê? O Hamilton vai ganhar mesmo? Então teve esse momento de queda da Fórmula 1 na minha vida, muito por culpa do Sebastian Vettel, né? Foi esse momento que eu deixei um pouco o interesse da Fórmula 1 de lado. Obviamente, eu obviamente eu estava um pouco errado também, né? De pensar muito nessa questão hegemônica. Mas eu tinha essa raiva do Vettel. E a partir do momento que ele vai para a Ferrari, que ele se torna um piloto mais carismático, né? Ele começa a mostrar esse seu lado mais divertido, embora derrotado, entre muitas aspas. Porque o Vettel nunca vai ser um piloto derrotado, tá? Mas o Vettel, mesmo derrotado, ele ali sorrindo, ele brincando, ele fazendo a sua graça. Isso me chama muito a atenção e eu passei a olhar pro Vettel com outros olhos. E eu fico triste que ele vá sair, porque eu realmente gostaria que o Vettel tivesse brigando por vitórias. Eu gostaria que a Aston Martin tivesse entregado um carro competitivo para ele, para que ele tivesse ali na frente brigando com a Ferrari, com a Mercedes, com a Red Bull. Eu queria ver o Vettel ganhar uma última corrida antes de se aposentar. Claro que isso pode acontecer, mas assim, precisam acontecer circunstâncias catastróficas. Basicamente, o que aconteceu no GP da Hungria do ano passado. Uma batida grande na primeira curva que tira pelo menos 6 carros e tem que torcer para esses 6 carros serem os 2 da Red Bull, os 2 da Ferrari e os 2 da Mercedes, ou que pelo menos esses carros da Red Bull e da Mercedes fiquem tão danificados a ponto de não conseguirem ter um rendimento excelente. Tudo isso para que o Vettel ainda consiga fazer uma grande corrida com o lixo que a Aston Martin lhe entregou para essa temporada, para conseguir vencer, né? Então, eu acredito que o Vettel, infelizmente, não vai mais vencer na Fórmula 1, mas é a história que se encerra. Um grande piloto de Fórmula 1 vai acabar nos deixando ao final dessa temporada lá em Abu Dhabi. É triste a saída do Vettel, mas é bacana porque abre-se espaço para novos talentos, novos pilotos. Isso implica na chegada do Felipe Drugovich? Obviamente não. A Aston Martin tem um acordo muito próximo com a Mercedes. Pode ser que o Toto Wolff acabe empurrando o Nick de Vries, o Stoffel Van Dorn. A própria Aston Martin pode ir atrás de algum outro piloto que seja próximo dos interesses. Não necessariamente o Felipe Drugovich ou algum brasileiro vai acabar pintando na Aston Martin. Mas, querendo ou não, é interessante a gente ver outros pilotos. É triste pela saída de um piloto tão adorado quanto Sebastian Vettel, mas é a vida. Vida que segue. A gente pelo menos teve o prazer de ver esse grande piloto no seu auge e infelizmente no seu vale, né, de habilidade e de carisma. Uma figura histórica da Fórmula 1 e, querendo ou não, um dos maiores vencedores de todos os tempos e um dos maiores campeões de todos os tempos. Na lista de maiores campeões da Fórmula 1, você tem o Hamilton e Schumacher com 7, Fangio com 5, Alan Prost e Sebastian Vettel com 4 títulos. É isso, Seb. Muito obrigado por ter passado pela Fórmula 1. A gente teve uma relação de amor e ódio com você, mas você entrou para a história, querendo ou não. Certo?
Gente, é isso. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até agora. Sebastian Vettel se aposentando da Fórmula 1. E, por favor, deixem aqui nos comentários a sua opinião sobre Sebastian Vettel e sobre sua aposentadoria, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.